Se você quer viver do mercado imobiliário, uma coisa você precisa aprender. Para que você consiga ter uma grande performance em qualquer área, não é diferente aqui no mercado imobiliário, você precisa aprender a se tornar um empreendedor. Um empreendedor dentro do mercado imobiliário. Quando eu falo ser empreendedor, não é ser um empresário, não é você ter um CNPJ e você começar a faturar só porque você está emitindo nota fiscal. Isso é você respeitar e fazer parte de uma conjuntura econômica, de uma constituição de empresas e regras impostas e intituladas pelo governo de como movimenta e sistematiza a nossa economia. O grande lance é você se tornar empreendedor. O empreendedor, ele não só tem uma empresa, mas ele não se sente contente por ter só uma empresa ou por essa empresa desenvolver um só produto. Ele está sempre insatisfeito, ele está sempre com a vontade de fazer um pouquinho mais. E é sobre isso que eu vou falar para você hoje. Como você pode faturar muito mais no mercado imobiliário entendendo a cultura do empreendedor no mercado imobiliário. Primeira coisa que você precisa entender é que existe dois tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, que é a mentalidade do empreendedor, que é essa mentalidade que você deve adquirir. Você vai falar assim para mim, Cleber, como que eu vou saber qual é a minha mentalidade? Normalmente a mentalidade fixa é a mentalidade daquela pessoa que ela acredita que ela não pode mudar, que ela nasceu desse jeito, que os dons que ela tem, ela realmente não consegue adquirir novos dons para frente, que aquela aptidão que ela tem, ela foi herdada, pelos genes, pela genética, pela imposição de toda... Ela foi herdada de berço da família, dos pais, e de lá para cá ela se desenvolveu, é o que ela sabe fazer. Se ela é uma boa cantora, ela só sabe cantar. Se ela é um bom cozinheiro, ela só sabe cozinhar. E ela acredita que aquele dom, aquela qualidade que ela tem, ela não consegue replicar aquilo para outras áreas. Essa é a mentalidade fixa. A mentalidade do crescimento, ela é um pouco diferente. Ela acredita que ela pode estar sempre evoluindo, ela nunca está insatisfeita. Ela aprende algo novo, ela aprende a performar naquilo, mas ela acredita que a partir do momento que ela se dedica em outra área, ela consegue adquirir um novo conhecimento, uma nova habilidade e conquistar um novo espaço. Então, ela está sempre em evolução. Então, essas mentalidades por si só, você já consegue distinguir onde é que você está. Não se preocupa não, se você está aqui na mentalidade fixa, existem algumas fórmulas, na verdade algumas dicas, não é fórmulas mágicas não, que você pode pegar e começar a aplicar para que você tendencie a migrar para o mindset, a mentalidade de crescimento. E algumas são. O primeiro ponto é simples assim. Lembra daquela videozinho lá de trás? Se você não viu, procura aí, você vai ver. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você está num ambiente que as pessoas que te cercam, elas são negativas, se esse ambiente são pessoas que não são melhores do que você, se esse ambiente é um ambiente que você é o líder daquele grupo e não está potencializando, não está provocando você a crescer, fica atento. Você pode estar num ambiente que está limitando seu crescimento. E muitas vezes aquelas pessoas que te seguem, que estão ali te acompanhando, elas só estão inflando o seu ego, só estão fazendo com que você acredite que você nasceu para aquilo e vai ficar aquilo e está tudo bem. Mas se aí no seu peito está apitando algo, se aí no seu peito está gritando algo que você nasceu para mais, pode ser que você tenha a oportunidade de migrar para o mindset de crescimento. O segundo ponto é exatamente isso. Se você está insatisfeito com aquele ambiente, e você está insatisfeito não é só porque o seu chefe te cobra e você está achando que está fazendo mais e você está achando que ele está pagando pouco e você está com receio disso, está incomodado com isso, mas sim porque você está fazendo tudo o que é possível. Esse chefe te paga o que ele acha que é adequado, você acredita que merece mais porque você está entregando mais e aquele ambiente que você está, aquela empresa que você está, não está se propiciando para você algo melhor. Então, se isso está aí dentro do seu peito, vai ter uma grande oportunidade, você vai ter uma grande oportunidade de pegar esse momento, essa situação e falar assim, tá na hora de eu mudar, tá na hora de eu dar o próximo passo e de repente sair de onde eu tô, porque aqui pode ser que esse lugar está me limitando. E aí nós vamos pro terceiro ponto, que é o ambiente que você tá. Muitas vezes, aquilo que você tá vendo, muitas vezes não, sempre, aquilo que você tá vendo está condicionado ao ambiente que você está andando. E o ambiente ele é formado pela essa conjuntura, pelas pessoas, pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você faz. Se o que você está vendo, o que você está fazendo, o que você está ouvindo é um ambiente que é limitado, que não vai colocar você num potencial crescimento, ele não está te provocando ao ponto de você gerar musculatura, ele é um ambiente que ele não vai propiciar para você a mentalidade de crescimento. Existem muitas empresas por aí que estão prendendo grandes empreendedores dentro de empresas. Então, às vezes, você pode trabalhar numa grande empresa multinacional, mas você está insatisfeito onde está. O que pode acontecer é que você está com receio de dar o pé da onde você
está e partir para um próximo passo. Por quê? Porque você não tem ainda, talvez, todo o conhecimento. Então, assim, é normal você se sentir desconfortável, porque normalmente a gente vai se sentir confortável naquilo que a gente já domina. E se você tem muita vontade de ser empreendedor, mas ainda não tem capacidade para ser um empreendedor, você vai sentir medo. Por quê? Porque é o seu mecanismo de defesa falando para você, fica aqui porque é confortável, fica aqui porque é seguro, porque aqui você gasta menos energia, aqui você não tem risco, aqui tudo é previsível, lá fora não. Só que se você quer crescer, se você quer evoluir, não tem outra alternativa, você vai ter que dar o próximo passo. Não estou falando para você pular sem paraquedas, mas eu estou falando que você tem que estudar para onde você quer ir e entender como você vai chegar até lá. Então, se você perceber que você tem essa mentalidade fixa e que você quer realmente sair de onde você está, é uma grande oportunidade. Você tem essa capacidade de usar essa sensação de desconforto para dar esse próximo passo e ir para essa direção. Agora, vamos falar da mentalidade de crescimento. Se você já é uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, você, assim como eu, está se provocando o tempo todo. Você não está satisfeito de fazer sempre a mesma coisa. Você deve estar ali sempre. Às vezes você sai, vamos imaginar, às vezes eu saio, então eu vou para um restaurante. E quando eu estou no momento de ócio, mesmo assim, não estou pensando em nada, às vezes estou comendo, confraternizando com os amigos e de repente, sei lá, faltou um guardanapo na mesa aqui e na minha cabeça eu já falo assim, caramba, será que toda vez que faltar um guardanapo na mesa eu vou ter que levantar a mão, chamar um garçom para vir aqui? Será que... E se eu inventasse de repente um recipiente automático que toda vez que começasse alguém tirar o papel, ele tivesse o papel de forma automática aqui? Já existe isso, tá? Estou só confabulando para você. Tem muito restaurante que não se preocupa com isso. É lógico que uma hora alguém tem que recarregar isso. Mas futuramente, de repente, até isso tenha na mesa de forma autônoma, carregando, preenchendo, trocando ali. Só estou te dando um exemplo. Isso é a capacidade empreendedora. Você está o tempo todo criando. E você não é maluco, não. Você está toda hora pensando como eu posso resolver determinado problema. O lance é que uma mente empreendedora, ela é uma mente positiva. É uma mente que acredita no que não existe. É uma mente que acredita que é possível criar um ambiente melhor, que é possível criar uma condição melhor, que é possível sair de onde você está e ir para um ambiente melhor. E assim já está escrito até na Bíblia. Assim como você pensa no seu coração, no seu íntimo, assim você é, né? É Provérbios, pode procurar que você vai achar lá. Então, se você tem essa sensação, vá em direção, se coloque em movimento de buscar um ambiente melhor, pessoas melhores, para que você possa ter melhores condições de atingir o seu empreendedorismo. Agora, você precisa ser dono de empresa? Não. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, quando eu comecei a empreender, eu comecei a empreender dentro de uma empresa. Porque o que é empreender? É você ter a capacidade de olhar para determinadas coisas e se permitir ir além, ou seja, superar os limites. O que é o limite? É algo que alguém falou que não podia passar. É algo que foi normatizado. Falando, não, mas a sua função é até aqui. Não estou falando para você descaracterizar a regra da empresa sua, deturbar a empresa que você trabalha e de repente levar uma notificação porque você está fazendo algo que é uma infração por tudo que a empresa prega. Mas eu estou falando o seguinte, de repente, se você é uma pessoa que trabalha na faxina e a recepcionista, ela tem o seu horário de almoço, às vezes ela tem dificuldade porque ela não consegue cumprir no horário, você pode se colocar à disposição de repente, cobrir essa recepcionista no horário, nos 10 minutos que ela não vai conseguir estar lá, porque ela tinha uma hora de almoço para fazer, ela não fez na hora que precisava e ela vai atrasar 10 minutos se ela for cumprir essa uma hora de almoço. Então você pode se colocar à disposição para que ela faça uma hora de almoço confortável. Quer dizer que você roubou o trabalho dela? Não. Quer dizer que você se colocou à disposição a aprender o que ela está fazendo para poder você evoluir. Estou falando que roubou o trabalho dela porque a pessoa também que vai te colocar nessa condição, ela tem que entender que aí a mentalidade de um empreendedor é assim, se eu capacito uma pessoa para fazer o que eu faço e eu sou bom no que eu faço, eu não tenho medo de ser substituído. Por quê? A minha substituição ela vai acontecer porque eu quero crescer. Então, se eu sou recepcionista, se eu sou uma pessoa que está lá na recepção e eu quero crescer, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando, qual é a próxima função? Como é que eu consigo chamar atenção para conseguir um cargo melhor? De repente eu quero ser um auxiliar dentro do escritório, eu vou procurar trabalhar em prol daquela pessoa ou daquela área que eu tenho mais disposição, ou seja, tenho mais qualificações para estar sempre apoiando, assim como a moça da faxina me apoia quando eu preciso me ausentar da recepção. Só que entenda, você só vai crescer se quando houver a oportunidade lá na frente, que você pode estar crescendo, tiver alguém para entrar no seu lugar, porque lá na frente pode ser que seu chefe fale assim, olha, Cleberson, eu queria te promover aqui, te tirar dessa recepção, mas eu não tenho quem botar. Aí você levanta a mão e fala assim, olha, o Antônio que trabalha com a gente na faxina, ele tem condição de trabalhar com a gente
pessoalmente aqui porque eu já treinei, ele trabalha comigo assim. Então gera uma escadinha de prosperidade. Uma mente empreendedora é uma mente próspera. Ela entende que quanto mais ela distribui, mais ela recebe, porque ela vai ressignificando tudo que ela aprendeu e distribuindo o que ela aprendeu para outras classes inferiores de conhecimento, para que ela também se capacite e ela vire degrau para você. Não é você pisar nas outras pessoas para subir, mas é você apoiar nessas pessoas para que você possa dar o próximo passo. E assim sucessivamente. Quando você cresce, você vai puxando essas pessoas. E aí, se você olhar uma empresa próspera de verdade, é sempre uma sucessão de um apoiando o outro. Não é só uma competição por vaga. Normalmente uma empresa, quando vem muita gente de fora, é uma competição muito grande. Como uma empresa, quando ela começa uma estruturação, por exemplo, familiar, longo tempo, e ela ainda assim se torna perene, rentável e sustentável, você pode olhar que essa empresa, ela tem essa política e é uma cultura, não é uma política escrita e implementada pela empresa, não. Foi regras que foi sendo desenvolvidas, que foram sendo implementadas, muitas vezes pela própria cultura do empreendedor, de como ele é. A empresa surgiu, a empresa se criou por conta dessa identidade do empreendedor. Então, essa mentalidade positiva é como se fosse uma pedrinha que você joga na água, ela faz uma ondinha, só que ela vai gerando mais outras ondas e vai impactando mais pessoas na frente. Entenda o seguinte, a sua mente, ela é uma junção muito simples. Porque o que está aqui dentro não é a mente, o que está aqui dentro é o cérebro. A sua mente é a formação de tudo que você recebeu ao longo da sua vida, de todos os preconceitos, de todos os estigmas, de todos os medos, de todas as orientações positivas, está aqui na sua mente, todas as memórias. E ela vai falar para você o que você pode e o que você não pode. E ela vai botar limite. E o limite tem a ver com preservação. Eu não quero ser rejeitado, eu não quero ser exposto, eu não quero correr o risco de perder o que eu já tenho. Então, por isso, você não testa algo novo. E quem não se permite testar algo novo não aprende. E por que você não testa? Porque você tem medo de errar. E toda vez que você tem medo de errar, naturalmente você não vai aprender. Se você não vai aprender, você não vai evoluir. Então, dentro do conceito de empreendedorismo, uma pessoa que quer empreender, ela tem que entender que ela vai errar. É igualzinho um médico fazer medicina e ter medo de sangue. O erro é o sangue. O erro é a graxa na mão do mecânico. Ele vai se sujar. E isso não quer dizer que ele é uma má pessoa. Não, quer dizer que ele tem experiência e está aprendendo com cada erro. Se você entender que não existe erro e sim sempre aprendizado, você sempre vai evoluir. Então você vai estar sempre dando um significado diferente, criando uma mentalidade positiva para você crescer. Agora, se você estiver cercado de pessoas que não são positivas, você vai ter essa mentalidade? Não vai ter. Se você estiver entrando num ambiente onde a cobrança e excesso em cima de você, e a punição e excesso em cima de você, e o não reconhecimento em cima de você aconteceu o tempo todo, você vai estar se sentindo bem? Não. Nós somos máquinas biológicas. Então, você não vai se sentir bem e automaticamente você não vai reagir bem. E é natural você criar um consenso no seu corpo e na sua mente, né? Mente, por todos os pensamentos e informações que você tem, e se bloquear e falar assim, eu vou me defender. E você vai ficando cada vez mais forte, mais se defendendo, mais na retaguarda. Então, isso vai te colocando cada vez mais profundo. Agora, se você está com pessoas que sempre te empurram, a chance de você evoluir vai ser sempre maior. Porque essas pessoas, elas vão sempre estar te fazendo crítica, sim, crítica positiva para você estar melhorando. Então, uma pessoa de mentalidade positiva, de mindset de crescimento, ela vai sempre ter uma performance melhor do que uma pessoa de mentalidade fixa. E normalmente a pessoa de mentalidade fixa é a pessoa que vai estar criticando você. Ela vai estar falando assim, esse negócio não vai dar certo não. Ela vai estar falando assim, o que esse cara tá achando que é? Quem que esse cara tá pensando que é? Esse cara aí deve estar vendendo droga, esse outro cara aí, não sei não, ele tá roubando, olha o carro que ele tem. Nossa, esse cara aí, não sei, porque é fácil tacar pedra em laranja madura, porque ela está se destacando. Então, quando você está preparado, quando você está chamando a atenção, as pessoas vão apontar para você. Não quer dizer que você está errado. E quanto mais frágil for sua inteligência emocional, ou seja, sua capacidade de lidar com as emoções em relação àquilo, para ressignificar tudo que você está ouvindo, para poder insistir nesse caminho para frente, mais as pessoas vão ter eficiência em criticar você. Então, quanto mais você se sentir vulnerável, mais você vai demonstrar para essas pessoas que você está fragilizado, mais essas pessoas vão tacar pedra em você, porque quanto mais errado você tiver, mais certo elas estão. Porque para elas é mais fácil ficar onde está do que enfrentar o que você está enfrentando. E se você tiver sucesso, meu amigo, vai mostrar para elas que elas estão erradas, que elas deveriam estar seguindo o mesmo caminho que você está seguindo. Você está entendendo? Então, assim, criar uma empresa pode ser até fácil. Você pode ir lá no cartório, na JUSEG, JUSESP, sei lá em que estado que você está, né, na junta comercial, abrir uma empresa
você vai ter um CNPJ, você vai poder abrir uma conta bancária, você vai poder montar uma empresa, mas você vai ser um empresário, você vai seguir regras dentro de uma empresa. Você pode pegar um acordo de sócio, seguir o que está escrito ali e trabalhar e construir a sua empresa, como se fosse um modelo de franquia que estão te entregando totalmente desenhado como tem que funcionar. Você tem que pagar, você tem que receber, você tem que ter resultados, tem que funcionar. Mas se você for um empreendedor, você não vai querer simplesmente entregar algo só para estar ganhando dinheiro. Você vai ter paixão naquilo que você faz, você vai querer resolver o problema das pessoas, você vai ser apaixonado por criar problemas, na verdade. Você vai ser apaixonado por entender quais são os problemas que aquela pessoa não viu que ela tem, e aí você vai destacar, você vai criar uma solução para ela e vai vender essa solução. Aí você começa a criar um negócio. É assim que surgem as startups, né? As pessoas olham aquilo que as outras pessoas estão tendo dificuldade e de repente aquela pessoa que vem de um outro ambiente, ela enxerga o que ninguém mais viu porque ela tem um conhecimento que naquele ambiente ninguém tinha. E aí ela começa a falar, e se eu desenvolvesse isso? E de repente ela cria um negócio. E com o tempo ela cria uma empresa. Às vezes ela cria um negócio, ela vende o negócio, ela começa a faturar e ela nem tem um CNPJ. E é normal, se você é uma dessas pessoas, está tudo bem. Eu conheço muitas pessoas, assim como eu faço em muitas coisas, que primeiro vendem a ideia, depois eles se preocupam como é que eles vão fazer para entregar, tá entendendo? Só que isso vai crescendo, aí você vai precisando trazer mais gente, você vai alinhando a cultura da sua empresa com a sua paixão, o seu negócio, um resultado, performance, aí nasce uma empresa, né? Não quer dizer que você vai tocar tudo desorganizado para frente, não. Não funciona assim. Mas se você quer realmente começar a empreender no mercado imobiliário e ser um empreendedor dentro do mercado imobiliário, você precisa entender que você precisa avaliar qual é a sua mentalidade e acreditar. Se você tem a mentalidade fixa, que é possível sim, você ter a mentalidade de crescimento, a mentalidade empreendedora, uma mentalidade positiva e começar a trilhar o caminho do sucesso para o seu negócio no futuro. Esse é um vídeo curto falando sobre empreendedorismo, sobre mentalidade empreendedora, que é uma provocação para você que está acompanhando meu canal, que quer desenvolver o seu próprio negócio e quer começar a performar dentro do mercado imobiliário. Eu quero fazer pílulas com o passar do tempo sobre esse tema para poder incentivar você a empreender cada vez mais e de repente se basear de alguma forma no conhecimento que eu tenho, nos resultados que eu tenho, nas empresas que eu já tive, para poder estar performando também e a gente está trilhando um caminho em conjunto. Fechou? Se fez sentido esse vídeo para você, manda para um amigo. Se não fez sentido para você, também fale para mim por que não fez sentido, qual é o comentário. E se fez mesmo sentido, além de você mandar para o seu amigo, comenta para mim qual foi a sacada, qual foi a fala importante que eu falei para você aqui hoje e que de alguma forma vai contribuir para o crescimento seu e da sua empresa ou do seu negócio. Ah, só uma coisinha aqui. Faz o seguinte, eu também tenho um Instagram que chama Cleberson Marques OFC, oficial, né, OFC. Vai lá no Instagram, lá a gente tem conteúdos diários, lá também tem o nosso Linktree que vai levar aqui você para o nosso canal no YouTube, porém nós costumamos colocar alguns conteúdos extras nesses links lá e tá falando com frequência no nosso Stories. Então vai para lá, vê de perto o que a gente está falando e não deixa de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas para assim você também nos ajudar nesse canal.